Por que falar sobre sexo na terceira idade ainda parece um escândalo, até mesmo dentro da igreja? Muitos irmãos e irmãs mais velhos, que já enfrentaram décadas de vida, continuam carregando silêncio, vergonha e medo quando o assunto é intimidade. E pior, quando esses desejos persistem na velhice, o sentimento que domina é culpa. Mas será mesmo que Deus condena o idoso que ainda sente vontade? Será que o Senhor fecha os olhos para a realidade do corpo envelhecido e das emoções que continuam vivas dentro dele? A verdade é que a Bíblia tem muito a dizer sobre sexualidade, pureza e relacionamentos. Mas quase ninguém tem coragem de aplicar essas verdades a quem já passou dos 60. Esse vídeo é para você que é cristão e está na terceira idade, casado ou solteiro, viúvo ou divorciado, e quer entender: será que é pecado ainda sentir desejo? Ou, se estou sozinho, o que Deus espera de mim? Não estamos aqui para julgar. Estamos aqui para abrir espaço para conversas reais, com base na palavra, e com o coração cheio de compaixão. Porque sim, o seu corpo mudou, mas o seu valor diante de Deus, não. E é hora da igreja olhar com mais maturidade para esse tema. O silêncio não pode mais ser a resposta. Vamos juntos? Se esse tema já falou com você até aqui, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Aqui, cada conversa é feita com respeito, fé e verdade, especialmente para você, que chegou até aqui com tantas histórias e ainda tem tanto valor diante de Deus. Muitos idosos cristãos se perguntam: se eu ainda tenho desejos sexuais, será que isso significa que estou em pecado? E essa pergunta muitas vezes vem acompanhada de vergonha. Mas é fundamental entender algo. O desejo em si não é pecado. O próprio Deus nos criou com corpo, alma e espírito. Ele nos deu hormônios, sensações, emoções e sim, desejos. O problema nunca foi o sentir, mas o que fazemos com aquilo que sentimos. A Bíblia é clara quando diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ou seja, existe espaço para reconhecer o desejo sem deixar que ele se torne o nosso Senhor. E isso é ainda mais importante na terceira idade, quando muitos se sentem confusos. Já fui casado, mas hoje estou viúvo. É errado ainda querer alguém? Ou estou sozinha há anos, mas meu corpo ainda sente... Será que Deus se decepciona comigo por isso? Deus não se escandaliza com os seus sentimentos. Ele os conhece melhor do que você. Hebreus 4, versículo 15, nos lembra que temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Jesus entende o que é ser humano. Ele sabe o que é desejo, dor, saudade e solidão, e ele não te acusa. Ao contrário, ele caminha com você, com paciência, sabedoria e graça. Então, antes de se condenar, pergunte: o que Deus quer que eu faça com isso que estou sentindo? Porque a resposta nunca será ignore ou sufoque, mas sim, traga para a luz, e vamos caminhar juntos nisso. Deus não abandona os idosos. Ele não revoga a dignidade de ninguém só porque o tempo passou. O seu corpo pode estar mais lento, mas seu coração ainda pulsa. E isso, meu irmão e minha irmã, não é pecado. É vida, e vida ainda em Deus. Em muitos lares cristãos, o tempo passou, os filhos cresceram e a vida se acalmou. Mas com isso, muitos casais idosos também pararam de conversar sobre intimidade. Alguns sentem vergonha, outros acham que isso já não é mais para nós. E outros até acreditam que o sexo após certa idade é algo feio, desnecessário ou vergonhoso. Mas será que isso vem de Deus? Ou de uma cultura que silencia o prazer com a idade? A Bíblia é clara ao dizer que o corpo do marido pertence à esposa, e o corpo da esposa pertence ao marido. Isso não muda com o passar dos anos. O casamento continua sendo um espaço de unidade, carinho e prazer mútuo. E isso inclui, sim, o toque, a intimidade e até o desejo físico. Só que agora, essa experiência acontece com mais sabedoria, mais ternura e muitas vezes com ajustes, porque o corpo mudou, e tudo bem. Não há nenhuma passagem bíblica que diga que sexo no casamento deixa de ser puro ou abençoado depois dos 60, 70 ou 80 anos. Pelo contrário, a intimidade conjugal é uma expressão do amor, da aliança, do cuidado mútuo.
E muitos casais idosos precisam ouvir isso. Vocês ainda podem se tocar com respeito, ainda podem se amar com intensidade, ainda podem viver a sexualidade dentro do propósito de Deus. Claro, talvez com mais paciência, com mais conversa, com menos pressa, mas não com culpa. O Senhor se alegra quando o casal continua unido em todos os sentidos. Afinal, o casamento é um espelho do relacionamento de Cristo com a igreja, cheio de entrega, carinho, compromisso e alegria. Se você é casado e tem sentido vergonha por ainda desejar intimidade com seu cônjuge, saiba, Deus não te condena. Ele celebra quando vocês se honram e se cuidam. E se as limitações físicas apareceram, problemas de saúde, dores, menopausa, andropausa, tudo isso pode ser enfrentado com diálogo, oração e até orientação médica. Deus não exige perfeição. Ele deseja conexão. E isso, até o último suspiro, é possível. Para o idoso cristão que vive sozinho, seja por nunca ter se casado, por um divórcio ou pela viuvez, o tema da sexualidade pode se tornar um fardo silencioso. A igreja muitas vezes não fala sobre isso. Os amigos evitam. A família não entende. E aí, sobra apenas o silêncio e a culpa. É comum ouvir coisas como: depois de certa idade, essas coisas não importam mais. Mas será mesmo? A realidade é que o corpo não deixa de sentir só porque os anos passaram. E mais do que isso, o coração também continua desejando afeto, proximidade, companhia e, em alguns casos, sim, desejo sexual. Mas o que fazer com isso quando não há mais um cônjuge? Como lidar com os sentimentos sem cair na tentação e sem mergulhar na culpa? Em primeiro lugar, é importante dizer com toda clareza: Deus não abandona os que estão sozinhos. Em Salmos está escrito que Deus faz que o solitário more em família. Ele cuida de quem vive essa realidade. Mas também é verdade que a Bíblia nos chama à santidade, e isso inclui o domínio próprio. A palavra não condena o desejo, mas alerta para o perigo de nos deixarmos governar por ele. Em Gálatas, o fruto do Espírito inclui justamente o domínio próprio. Ou seja, se você sente, mas escolhe colocar isso diante de Deus em oração, com sinceridade e entrega, você não está em pecado. Está caminhando com maturidade espiritual. O que não podemos fazer é fingir que o desejo desaparece, nem tentar suprimir isso com culpa. O caminho é a entrega. Conversar com Deus com franqueza. Senhor, eu ainda sinto. Me ajuda a lidar com isso de forma que te honre. Não é fácil, mas é possível. E principalmente, é digno. Porque a santidade não é ausência de desejo, é saber o que fazer com ele. E para quem está só, isso pode significar buscar mais comunhão com Deus, fortalecer amizades saudáveis, envolver-se em ministérios e até considerar a possibilidade de um novo relacionamento se isso estiver alinhado com a vontade do Senhor. O que não pode é viver paralisado entre o desejo e a culpa, como se Deus tivesse virado o rosto. Ele continua vendo você inteiro, com amor, com misericórdia e com esperança. Este talvez seja o trecho mais difícil desse vídeo, mas também o mais necessário. A verdade é que muitos idosos cristãos, especialmente os que vivem sozinhos, lutam em silêncio com a masturbação e com pensamentos sexuais que parecem incontroláveis. Alguns se perguntam: será que estou me sujando diante de Deus por fazer isso? Ou é pecado mesmo que eu não esteja fazendo mal a ninguém? E a maioria guarda tudo isso só para si, com vergonha até de orar sobre o assunto. Mas aqui, neste espaço, queremos trazer esse tema para a luz, porque aquilo que não é exposto ao amor de Deus acaba sendo esmagado pelo peso da culpa. A Bíblia não menciona a masturbação diretamente, mas ela fala, sim, sobre pureza, sobre pensamentos e sobre como devemos cuidar do nosso corpo e mente. Em Mateus 5, versículo 28, Jesus diz que quem olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério no coração. Isso mostra que o problema vai além do ato em si. Está na motivação, na fantasia, naquilo que alimentamos por dentro. Se a masturbação está ligada à pornografia, a pensamentos que alimentam a luxúria, ou a práticas que te afastam de Deus, então sim,
ela se torna um obstáculo espiritual. Mas se o corpo sente algo involuntariamente e a mente se recusa a cultivar imagens impuras, isso já mostra uma batalha sendo travada com sinceridade. O ponto mais importante aqui não é julgar, mas orientar. Há cristãos que conseguem vencer essa área com jejum, oração e apoio espiritual. Outros precisam conversar com um conselheiro maduro, sem medo de serem condenados. O que não pode é viver essa luta sozinho, em silêncio, como se Deus não quisesse se envolver nesse detalhe da sua vida. Ele quer. E mais, Ele se importa. Em 1 João 1, versículo 9, somos lembrados de que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ou seja, mesmo quando caímos, Ele nos acolhe. E mesmo quando ainda estamos lutando, Ele não nos rejeita. Então não esconda isso dele. Fale, chore, peça ajuda. Deus não tem nojo de você. Ele tem amor, compaixão e poder para te libertar, se for esse o caminho. E se você ainda está em dúvida sobre o que é certo ou errado, continue buscando, continue conversando com Deus. A sinceridade do coração importa mais do que a aparência da conduta. E onde há verdade, o Espírito Santo trabalha com liberdade. É doloroso perceber como tantas igrejas ainda tratam a sexualidade como um tema exclusivo da juventude. Há congressos para adolescentes, palestras para casais jovens, conselhos para noivos, mas e os idosos? Muitos cristãos na terceira idade simplesmente desaparecem das conversas sobre relacionamentos, desejo, corpo, afeto, como se o envelhecimento cancelasse a necessidade de ser amado, de se sentir desejado, de viver com dignidade. O resultado? Uma geração inteira de irmãos e irmãs que vivem sua sexualidade em silêncio, feridos, confusos e com medo de serem julgados. Mas Deus nunca os excluiu. E a igreja também não deveria. A verdade é que a terceira idade não é o fim da vida afetiva. É apenas uma nova estação, com seus próprios desafios e também com suas belezas. Se a igreja é corpo de Cristo, ela precisa ser lugar de escuta, de verdade e de graça. Pastores, líderes e ministérios devem estar prontos para orientar com amor, e não com vergonha, os idosos que ainda lutam com desejos, lembranças do passado, medos de cair ou até arrependimentos de erros cometidos em tempos de solidão. Não é papel da igreja envergonhar, mas libertar. Como diz Gálatas 6, versículo 1. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais corrigi com espírito de mansidão, e guarda-te para que não sejas também tentado. Imagine o impacto se os grupos da terceira idade nas igrejas também falassem de sexualidade com respeito e profundidade. Quantas feridas poderiam ser curadas? Quantas vidas poderiam ser restauradas? Quantos irmãos e irmãs deixariam de se esconder, sentindo que, mesmo aos 70 ou 80 anos, ainda são preciosos aos olhos de Deus e da comunidade? Porque o Evangelho não tem prazo de validade. A cruz alcança todas as idades. E não há tema humano que Deus não esteja disposto a redimir. É hora da igreja olhar para os idosos com olhos limpos, ouvidos abertos e braços estendidos. Porque ali ainda pulsa vida, e onde há vida, o Espírito de Deus quer agir. Chegamos ao fim dessa conversa que talvez muitos tenham evitado por anos. Mas aqui estamos, falando com sinceridade e amor sobre algo tão humano, a sexualidade na terceira idade. Para você que é cristão, seja casado, solteiro, viúvo ou divorciado, quero que você saiba, acima de tudo, que o desejo, o corpo e o coração que ainda sentem não são motivo de vergonha, muito menos de condenação. Deus nos criou para viver em plenitude, e isso inclui todos os estágios da vida. Não importa a idade. Ele quer que experimentemos amor verdadeiro, carinho e intimidade, sempre à luz da sua palavra e do seu propósito para nós. Se por algum momento você sentiu culpa, medo ou solidão por causa desse tema, lembre-se, o Senhor oferece perdão, restauração e um caminho de paz. Ele não rejeita ninguém, especialmente não aqueles que chegam a Ele com honestidade e humildade. Você pode se reconciliar com seu corpo, com seus sentimentos e com a vontade de Deus para a sua vida. Sexualidade na terceira idade é uma expressão do amor que Deus continua cultivando em você, seja na comunhão com seu cônjuge,
no desejo de um novo relacionamento ou na busca por santidade e domínio próprio se estiver só. Essa conversa precisa continuar, na sua vida, na sua igreja, na sua família. Porque o silêncio apenas aumenta a dor, e Deus nos chama para a liberdade, para a vida abundante. Se esse vídeo tocou o seu coração, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no nosso canal. Aqui, você sempre encontrará espaço para crescer na fé, para se sentir acolhido e para lembrar que, mesmo na terceira idade, sua vida é cheia de valor e propósito, na presença amorosa de Deus. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Que Deus te abençoe e fortaleça sempre.